Quando se trata, então, da vocação sacerdotal, ali a gente sentia a influência e um desejo, assim, de estar naquele patamar do sacerdote, aqueles padres que vinham lá na comunidade celebrar a missa. Fui coroinha e aprendi aquelas respostas da missa em latim, né? O padre dizia in proibo ad altar Dei, a gente respondia a Deus que letificat junget mea, a Deus que me alegra na minha juventude. Então era interessante isso. Algum caso assim muito simples, por exemplo, eu fui motivado por... Uma vez vieram os seminaristas do seminário do Morro da Salete lá fazer um piquenique lá na nossa comunidade. Então, alguém deu um chute muito forte lá no campo de futebol e a bola foi para a capoeira. Daí, Dom Tito, que era o Tito, Padre Tito na época, Padre Tito, ele estava junto, ele disse assim para nós, meninos lá do Alto Kraus: quem achar a bola vai ganhar uma gratificação. E fui eu que achei a bola. Aí, então, isso aí motivou uma ligação, né? De estar, se sentir bem com o Padre Tito, né? Eu creio que a motivação foi as visitas dos padres na nossa família. Embora que demorasse até que eu dissesse ao meu pai que eu gostaria de ir para o seminário. Então, aí demorou. Até, por sinal, meu pai não foi assim muito esperto nesse sentido, de deixar para ver se eu tinha mesmo, se eu mantinha essa disposição de ir para o seminário. Então, passou um ano, quando ele me disse, então, se tu quiser agora pode ir para o seminário. Sim, na verdade era um caminho, né? Que se via pela frente, diferente dos outros, da comunidade, né? Da família. Mas a gente não imaginava, na verdade, no que ia dar. O anseio era que gostava de ver o padre rezando a missa, as religiosas que tinham na comunidade nesse tempo de adolescente também me incentivavam bastante. Como o seminário era perto, 6 quilômetros da nossa comunidade, então nós frequentávamos muito. Tinha uma missa por mês, dia 19, Nossa Senhora da Salete. Então a gente ia muitas vezes nessa missa e tudo então ia chamando a atenção. Uhum. Até que um dia então houve essa decisão de ir para o seminário. Mas quando nós fomos para o seminário, lá da comunidade foram 8, literalmente uma carroçada, porque nós fomos de carroça, né? Então levava cada um com uma maleta, né, levando seus pertences. Depois no seminário, então ali é que as coisas iam mudando de figura. Uhum. E a gente ia recebendo instruções, testemunhos, exemplos, né? História de padres, né? De vocações, e assim então ia abrindo um caminho que a gente já podia começar assim a justificar uma pertença ao seminário. Olha só. Ia vendo a vida
também a vida dos padres, que não era só rezar a missa, mas tinha outros afazeres, e a busca da espiritualidade, uma forma de solidificar a vocação. O meu discernimento vocacional mesmo, ele se deu mais tarde. Eu era assim, como que muito ingênuo em geral, e não procurava justificar muito, mas ia aprendendo as oportunidades que apareciam, né? Por exemplo, se tinha os estudos, as aulas no seminário de geografia, de matemática, de português, mais diversas, mas tinha também aquela oferta de espaço para o cultural, né? Teatro, ou no caso, na liturgia, eu comecei a aprender a tocar harmônio, tocava daí nas missas, né? Era um dos que eu tocava, né? Fiz uma vez um período também de responsável pela sacristia, e aí tinha que estar atento com todas as coisas que dizia respeito à sacristia nas missas, celebrações, sacramentos. Isso aí ia dando também uma abertura e uma mostra assim de que gostava disso, gostava daquilo. Então, né? Além disso, tinha o futebol, tinha os jogos, de diversões, né? E não descontando o trabalho, e era um seminário muito organizado e com as turmas de serviço para uma coisa, para outra, mostrando para a gente e eu ia para frente, né? Nós éramos uma família também de roça, assim, então que vivia uma certa pobreza, né? Nós não tínhamos, assim, vamos dizer, para ter uma camisa nova, demorava um pouco, né? Então, assim, havia uma dificuldade de meu pai e minha família contribuir com as despesas do seminário. Sim. Então, meu irmão mais novo, ele ia todo sábado até o seminário e levava a roupa para lavar em casa, da mãe que lavava, né? Mãe, minhas irmãs. Em Salete eu fiquei 5 anos. Em Itaió eu concluí o ginásio. Depois fui para Brusque, para Zambuja. Uma coisa que foi acontecendo, foi que eu, por exemplo, nós tínhamos os trabalhos no seminário, os diários, né? Mas quando chegou essa época da mudança do seminário de Salete para Itaió, ali eu ajudei na mudança. Foi um período de férias, eu e com mais alguns seminaristas, nós fomos convidados pelos padres para ajudar nos trabalhos durante um período aí, até que o seminário tivesse condições de receber, fazer a mudança, porque foi vendido o seminário no Morro da Salete e precisava ser desocupado. Então tinha prazo para desocupar. Eu fui, ajudei, eu tenho sala daquela onde fui eu que pintei o forro. Olha, né? Só, Fábio. Mas tinha mais algum grupinho de... Então, creio que isso aí mostrava assim, que os padres confiavam na gente e convidavam para uma responsabilidade assim, né? Uhum. Isso ajudava a gente a caminhar, né, para frente, não desistir, né? Dificuldades eu sei que havia, mas isso não fez a gente parar, né? Não pensei em desistir nesse período, a não ser bem mais tarde já, mas antes
já no fim dos estudos teológicos, né? Então, mas nesse período não, eu tinha isso, vão em frente. Olha, o roteiro era isso, era Taió. Quando terminava o ginásio, ia para Zambuja. Zambuja, então, seriam 3 anos o curso clássico, e depois, no final dos 3 anos, tinha a cerimônia da recepção da batina. Eu também recebi a batina. Eu usei muito pouco, mas daí veio o Concílio Vaticano II que criou essa mudança na igreja. Eu de Azambuja, Dom Gregório, naquele tempo o bispo era Joinville, né? Uhum. Ele me convidou não, intimou, né? Isso era determinado, né? Você vai para o seminário de Taió ajudar a dar aulas e na formação dos seminaristas. Então, fomos eu e um outro chamado Lauro Tramontim. Eu parei 2 anos aí. Daí depois desses 2 anos eu fui para Curitiba, onde nós íamos os seminaristas de Santa Catarina, né? Lá era a filosofia e a teologia. Dava 3 anos, no caso, 4 anos. Eu mesmo fiz 4 anos, né? Foram 2 pela Católica e 2 pela Federal. Eu era fã de uma mudança social, de que houvesse mais trabalho, mais emprego para os trabalhadores, que houvesse um salário melhor. E assim, então, essa questão aí, participei de um movimento estudantil em Curitiba. Fiquei preso uma noite quase inteira com uma porção de estudantes numa manifestação que fizemos lá e que sofremos a repressão policial. Então, até que foi liberada os advogados que trabalharam lá pelos estudantes, né? Então, foi resolvida a questão. Mas assim, participei do movimento estudantil, então no período de férias, eu sempre procurava ganhar uns trocados. Aí então eu peguei um emprego lá numa construção de um prédio lá, como ajudante de pedreiro. Nas férias eu fiquei lá fazendo esse trabalho. Depois o jornal A Voz do Paraná ficou sabendo, então veio fazer uma entrevista sobre esses padres operários. Então eu tenho um recorte ali ainda do jornal, guardei para quando tiver oportunidade, né? Mas era assim, então eu ia fazer pesquisa, entrevista com trabalhadores nas construções. Depois lá em casa, no seminário, no mural, eu botava artigos falando sobre a situação, né? Era uma participação assim bastante intensa, né? Curitiba estudando, um dia, já depois com os estudos quase concluídos, né? Uhum. Então, um dia recebemos a visita de 2 padres da diocese, mas que vieram lá e falar com o Marino Loff e comigo, né? Então, que estavam trazendo o pedido da diocese, do conselho, para a ordenação sacerdotal. Quer dizer, foi interessante assim, porque geralmente ocorre que o candidato é que pede para ser ordenado, né? Sim. O bispo. Aí, então, a diocese que estava necessitando, então, se nós aceitávamos ser ordenados no final do 3º ano de teologia, né? Aí, então, esse convite, claro, surpreendeu um pouco, mas o Padre Marino e eu aceitamos. Naquele tempo, o Dom Tito, né? Já era o bispo,
como professor de teologia, ele iria dar as aulas do último ano de teologia. Só nós não teríamos um estudo assim reconhecido oficialmente, Sim. com diploma, com coisa, mas o estudo foi o que fizemos depois com bastante seriedade, e foi interessante. Dom Tito criou uma forma assim, sobre os temas que eram para estudar, em pesquisa bibliográfica, pesquisa bíblica, pesquisa de campo. Então fazíamos o trabalho, Padre Marinho, nós fazíamos o trabalho e depois chegava para Dom Tito. Aí Dom Tito questionava isso, aquilo, que não estava incorreto, ou incompleto, ou fora de coisa. Então, foi um trabalho muito interessante, um estudo assim, bem mais atraente do que aquele do clássico, né? Eu acho assim que realmente a gente acertou na vocação, né? E o trabalho que a gente ia fazendo é que dava resposta para a gente continuar. Eu fui ordenado e tive a graça de Deus de nomeado para o primeiro trabalho em agronômica com o pároco da época, que era o Padre Miguel Rosseto, coordenador diocesano da pastoral. E ele tinha muita capacidade, muita desenvoltura, muito sabido, padre italiano. Fizemos juntos o plano paroquial de pastoral. E quem daí teve que praticamente conduzir a execução do plano ficou comigo. Então o Padre Miguel dava aquela assessoria assim, aquele respaldo. A hora que eu tivesse uma dúvida, podia procurá-lo e ele então daria assim uma ajuda na solução. Encontrei uma paróquia também onde tinha algumas atividades assim, já que era um bom caminho, né? Então, principalmente com um grupo de jovens. Aquela orientação que eu recebendo do coordenador diocesano pastoral, então me abriu-se muito e me apontou caminhos. Então, embora eu tivesse ficado apenas 10 meses em agronômica, daí fui para a assessoria do movimento de jovens encontristas. Era um movimento criado pelo Cursilho. Então, fiquei acompanhando a juventude com bastante desenvolvimento, né? E cada vez mais jovens se engajando nesse trabalho. Fiquei 2 anos em Rio Sul, na Catedral, 2 anos e 2 meses. Aí fui para Presidente Getúlio. Lá em Presidente Getúlio encontrei um movimento de cursinho muito bom e um movimento de jovens também muito bom. Já tivemos diversas promoções, afazeres, planos, dias de encontros, de estudo, retiros, e escola do cursilho. Foi assim uma época de bastante sucesso, digamos assim, e que a gente via o efeito dos trabalhos, né? Então, nossa, foram 4 anos lá em Presidente Getúlio que a gente dava a vida pela atividade pastoral, né? Porque além de Presidente Getúlio, eu atendia também a paróquia de Dona Ema, que estava sem padre. Então foram 4 anos assim. Embora que eu me senti sempre bem e disposto em todos os trabalhos, atividades que eu tive na diocese, né? Nesses anos de padre, nunca tive momento de dizer assim, não quero mais isso. Não teve. Sempre assumia os trabalhos com disposição, com alegria, com esse espírito assim de doação. É o caminho, porque a gente fala tanto da importância de Deus na vida, por que
me dedicar a ele. O bispo me nomeou, Dom Tito, né, me nomeou coordenador da pastoral na diocese. E na primeira assembleia foi apresentado um pedido de uma equipe da Igreja Irmãs de Santa Catarina, Bahia. Esse projeto missionário, que então era uma ajuda de Santa Catarina nas pastorais lá na Bahia. Uma equipe dessa mandou uma carta solicitando a diocese organizasse um grupo para fazer uma pastoral, uma missão de férias durante o mês de julho. E aí foi proposto para a Assembleia esse convite, esse pedido, sim, e a Assembleia aprovou. Aprovando queria dizer que também apoiava as despesas financeiras dessa equipe para lá. Então, eu como coordenador da pastoral, eu assumi a frente dessa equipe. Convidamos então padres, irmãos, catequistas, seminaristas. Nós fomos em 12. E a paróquia é chamada de Heliópolis, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Heliópolis, já no sertão da Bahia, e Diocese de Alagoinhas. Organizei com essa equipe, projeto Igrejas Irmãs. Então, o que seria feito, como seria, não chegar lá assim e já estar organizado, né? Foi onde eu conheci uma realidade carente nos mais diversos sentidos, né? Lá a gente teve essa experiência de economizar água. Tinha uma bacia que a gente tomava banho embaixo para que a água corresse, ficasse dentro da bacia e pudesse ser levada para canteiro de hortaliças e verduras, né? A água era buscada com uma carreta num tanque, num açude, né? E aquele povo que não tinha voz nem vez, chamou muito a atenção isso. E eu disse, mas será que eu posso ajudar? E aí, quando eu voltei dessa missão, eu falei com o Dom Tito, se eu gostaria, o dia que desse, de ir para a Bahia. E então, foi esse o caminho. Demorou 10 anos até que o bispo me disse, agora, se quiseres, podes ir para a Bahia. Enquanto isso, eu já fui, uma vez levei uma equipe lá para uma outra diocese de Barra. Fui mais uma vez para Heliópolis com uma equipe que é a Irmãs Franciscanas de São José, que tinha a irmã Anete, que era uma das que residia lá na equipe de Heliópolis. Então, tivemos lá em outras paróquias, Nova Soure, Aporá, Ribeira do Amparo, Cícero Dantas, é uma paróquia vizinha a Heliópolis, que pediu uma ajuda também. Aí, então, aquela primeira vez, uma equipe de 3, então, foi cedido para Cícero Dantas. A minha ida para lá foi nesse sentido. Eu cheguei lá na Bahia, nessa diocese de Alagoinhas, o bispo me determinou para Entre Rios, uma cidade que fica junto da 101. Dava 50 quilômetros da cidade até Alagoinhas, a sede. E lá eu fui, então, assim, vendo as necessidades. Ministros não tinham formação, catequistas não tinham encontro nisso. Então era uma realidade assim que a gente via a necessidade e a possibilidade de fazer coisas assim. Padres que havia lá vindo da Alemanha, em uma equipe nós fizemos amizade com eles e até hoje ainda temos a lembrança, nos comunicamos. Tem pessoas que falam comigo no WhatsApp, dizendo graças a Deus é o curso que Padre Evaristo deu. Ou alguns que diziam assim, abaixo de Deus, Padre Evaristo. Mas era muita fé, assim, e realmente, então a marca ficou. Quantos anos que eu passei foi de 90, né? Quando eu estive lá, 90, 94. Olha, interessante assim, influências, né? Que a gente teve. Tem um seminarista que foi ordenado, foi da minha época que ele começou a formação assim, nesse sentido vocacional, Genivaldo.
Então tem ele e tem mais um outro padre, que ele foi influenciado também quando eu estava lá. Eu recebi uma gravação de uma novena da festa do padroeiro em Entre Rios. Era a penúltima novena. Então, quem era o padre convidado para a pregação daquela novena, com o tema vocações, né? Aí ele, quando entrou, antes de começar o sinal da cruz, ele disse assim: olha, por falar em vocação, ele disse, eu não posso pensar em outra coisa senão no Padre Evaristo, porque foi ele que me influenciou e despertou a minha vocação. Quando ele vinha com aquele violão dele, cantando, e se a tristeza quiser pedir ao teu coração, deixa-me entrar, diga não. É um canto que eu cantava com eles assim. Olha só, né? Para animar as celebrações nas comunidades. Tinha muitas comunidades naquela paróquia lá, 42. Então a gente dava um atendimento assim, às vezes até na comunidade só tinha uma visita por ano, né? Não tinha condições. Tinha a matriz, tinha dois municípios, eram da paróquia. Então a minha experiência missionária lá, muito significativa, né? E eu reafirmei, assim, ia reafirmando sempre o meu compromisso, minha vocação para padre, não tinha sentido se não fosse pelo ministério. A fidelidade ao ministério é acima de tudo, né? A gente não é sozinho no ministério. A gente está com a força de Cristo, a força de Deus aí, o amparo. Eu sempre senti muito isso, muita disposição para o trabalho, não tinha razão para reclamar. Eu creio que continua sendo assim muito importante a presença do padre nas comunidades. E acho assim que procurando sempre que a influência na sociedade, pela presença, pelo estudo, pelo esforço, pela pastoral, pelos cursos, tem que, de qualquer forma, perceber que há uma correnteza aí de influências. As coisas que vão ser assim, não tem alto-falante, mas tem um fulano e tal, aquele que viu isso, aquele que viu aquilo, aquele que percebeu, aquele que participou do curso, né? Aquelas expressões assim que o pessoal tem. Sim. Quando volta. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Então essas formas assim de atividades que o padre tem para se organizar, né? E vão assim se espalhando, né? Se comunicando. Eu acho que isso é claro que, por exemplo, participar de uma pastoral universitária, né? Então é preciso que alguém se prepare para isso, para ser reitor do seminário. É importante a reflexão, a preparação, como é que será. Eu mesmo trabalhei no seminário também, então tive esses desafios, né? Que então, como eu vou formar essa turma para que despertem para uma decisão pela vocação? Como eu vou fazer? Então isso leva a gente a perceber que se organizando tem os seus efeitos. Então eu percebo, por exemplo, que o Padre César, né, agora que está na condução do seminário aqui em Rio Sul, né, como ele tem disposição, tem vontade, assim ele procura ser claro e ser... Olha, isso para mim é um bom testemunho, né? Exatamente. É uma coisa que dá certo, né? E Deus conta com
os donos da gente. Bem, eu acho que o despertar vocacional mais comum dá quando as pessoas participam de atividades na igreja e levam a uma ligação, porque ali já vão aprendendo, vão descobrindo, vão entendendo, vão estudando, vão lendo, e eles têm então mais alguém que diz assim: eu quero ir para o seminário. Então vai para o seminário, chega lá, vê que não é aquilo que ele pensava, então ele volta, né? Mas, de qualquer forma, deu o passo para esclarecer, né? Mas eu acho que assim é interessante porque, por exemplo, muito mais fácil surgir uma vocação num grupo de coroinhas do que da catequese comum. Olha só, né? Então, mas vão descobrindo, vão entendendo, vão agora também, tanto quanto dizer sim, como também dizer assim, não quero mais. Exatamente. Não é isso que eu... Obrigado, eu que agradeço então por essa oportunidade, embora minha vida simples de padre, mas sempre com gosto, com amor, com fidelidade, né? Agradeço de poder dar um pouquinho da minha história ao público.